Bom dia, meu sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bom com vocês, meus amores? Estamos aí na nossa sexta-feira, né? Sextou, galerinha, sextou. Chegamos ao final aí de mais uma semana, hoje finalizando com a nossa aula de História do terceiro bimestre, ok? Na nossa disciplina, na nossa apostila, né? Número 3, ok? Bom, galerinha, nós vamos hoje trabalhar o capítulo 10, da página 18 à página 25, ok? E vamos falar sobre a colonização portuguesa na América. O capítulo 9, ele abordou a colonização, né, espanhola na América, né? Na América Central, alguns países da América do Sul. E hoje, especificamente, nós vamos falar da colonização portuguesa, ok? Esse capítulo aí, a tia dividiu ele em duas partes. A tia vai dar a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem, ok? Então vamos lá, meus amores. O livro então aborda com vocês aí essa imagem, tá? Super tradicional e importante para a nossa história do Brasil. Vocês vão poder apreciar e contemplar essa imagem aí ao longo, né, da história aí, da trajetória de estudante de vocês. Porque quando vocês estiverem no ensino médio, às vezes prestando alguma questão de concurso, num vestibular, geralmente essa imagem, né, que é uma imagem que retrata a primeira missa, né, no Brasil, em 1860, que aconteceu, que foi pintada em 1860, por Vitor Meireles, tá bom? Ela está hoje no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e ela vai retratar, né? Vai simbolizar como que teria sido, né? A chegada aí dos padres portugueses, a celebração da missa, né? A trajetória de trazer uma nova religião, né, para o Brasil, porque até então os indígenas eles acreditavam em vários deuses, né? Não tinham essa característica monoteísta de acreditar num Deus só, ok? Então isso daí é uma forma, até o livro coloca, alegórica. Por quê? Porque de fato ela não se retratou da mesma forma como a gente está vendo aí, mas é uma forma de simbolizar, né, a primeira forma de celebração, né, de um evento onde envolveu, né, os portugueses e os indígenas tomando posse aqui no Brasil. E ela foi celebrada, né, pelo Frei Henrique de Coimbra, ok? Bom, galerinha, o que fez, né, Portugal vir para cá? Qual era o objetivo dos portugueses de chegarem, né, ao Brasil? Isso é uma historinha que a gente escuta desde pequenininho. Quando a gente começa, né, a estudar lá na terceira série, na quarta série, na quinta série, começa a falar aí, né, um pouquinho da história do Brasil, a gente começa a entender o quê? Que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que ele veio ao Brasil, né, formado aí por uma esquadra de 13 navios que partiu de Lisboa, que tinha mais de 1.500 homens, entre nobres, funcionários da corte, padres, soldados, né, e várias pessoas que tinham o objetivo de conseguir chegar ao tão sonhado, a tão sonhada Índia. Naquela época, a Índia ela era o grande centro comercial da época, porque se vendia produtos nobres, né? Como as especiarias, os temperos, perfumes, sedas, né? Ou seja, produtos que eram difíceis de serem encontrados e que eram caríssimos, porque naquela época era comercializado pelos árabes, né? Os europeus tinham que praticamente cruzar aí boa parte do continente europeu, né, para poder atravessar aí o mar Mediterrâneo, chegar na Índia, comprar essas mercadorias e fazer todo o trajeto de retorno. Então esses produtos eles chegavam em Portugal, né, e nos países europeus a um preço muito caro. Então, todos os países europeus da época tinham a ambição de conseguir encontrar um novo caminho marítimo para chegar às Índias. E esse era o objetivo dos portugueses e dos espanhóis. Só que nesse percurso aí, chegaram, enfim, ao continente americano, né? Cristóvão Colombo, como a gente viu na aula anterior, em 1492 ele aportou então no continente americano e enfim se descobriu, né, o tão sonhado novo mundo, né? E até assim se coloca em questão a questão da data, né? De 1500 como descobrimento do Brasil,
porque em 1492 foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, né? Dividindo as terras descobertas entre eles, ok? Então, o que os historiadores confirmam é que em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil para poder conquistar, se apossar das terras pertencentes a Portugal, ok? Vamos lá. Assim como os portugueses tomaram posse de suas terras, né, que foram asseguradas pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. A carta, né, que enviou ao rei português, o cronista da viagem Pedro Vaz de Caminha, escreveu duas primeiras impressões das terras encontradas. Então, Pedro Vaz de Caminha, ele foi um escrivão, né, muito famoso, que foi contratado aí pelo rei de Portugal para poder transcrever toda a trajetória, né, de Portugal até o Brasil e o que foi encontrado aqui no Brasil. Então, o livro traz aí pra gente, né, um pedacinho dessa carta de Pedro Vaz de Caminha, que fala aí um pouquinho da história do que ele viu. Que ele coloca assim: vendo o mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque, ao estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos a perder de vista. Até agora, não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém, a terra em si é um ótimo clima, frio, temperado. As águas são muito infinitas. E esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará, em razão das águas que tem. Então, essa foi, né, um trecho aí do marco, né, da visão que Pedro Vaz de Caminha teve quando chegou aqui ao Brasil. E aí também o livro traz para a gente aqui um marco da posse portuguesa no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, que foi o primeiro lugar que eles aportaram aqui quando chegaram ao Brasil, ok? Bom, galerinha, a primeira iniciativa, né, que os portugueses tiveram quando chegaram, né, foi determinar as expedições destinadas a conhecer o litoral. Ou seja, as expedições eram grupos de pessoas, né, de soldados, guerreiros, padres, que ficaram responsáveis de adentrar mata dentro ao Brasil e aos poucos ir explorando e tomar conta de território, ok? Em 1501, Gaspar Lemos vai liderar essa e outras expedições. Gonçalvo Coelho também vai comandar a segunda expedição. E entre 1516 e 1526, duas outras expedições sob o comando de Cristóvão Jacques vão também fazer essa questão da exploração no Brasil, que vão ficar conhecidas como expedições guarda-costas, tá? Que tinham a função de proteger o Brasil contra outros exploradores, tá? Inicialmente, a terra conquistada pelos portugueses foi denominada Terra de Vera Cruz, por conta da cruz da Ordem de Cristo desenhada nas caravelas. Posteriormente, o rei de Portugal, Dom Manuel, determinou Terra de Santa Cruz. Com o início da extensão da madeira do pau-brasil, o nome Brasil foi adotado, né? Ou seja, o nosso nome do nosso país, ele faz menção, então, à grande quantidade de pau-brasil que foi encontrado aqui no litoral, ok? Bom, apesar da vastidão do território, o Brasil não parecia ter ouro, prata ou pedras preciosas, que eram coisas, né, que os portugueses cobiçavam para querer explorar. Então, comercialmente falando, o primeiro produto a ser comercializado no Brasil, né, que tinha algum valor, né, no exterior, era o pau-brasil, porque dele se extraía, né, uma tinta que era utilizada nas indústrias de tecido, certo? Nesse período aí, Portugal precisava estabelecer algum tipo de lucro com o comércio do Brasil, até mesmo para acabar, né, com a crise do comércio com as Índias, né, que vinha aos poucos deteriorando os cofres portugueses, né? Com o passar dos anos, né, os navios portugueses vão se dirigir às Índias e essa viagem era chamada de Carreira das Índias, tá? Porém, aos poucos ela vai se deteriorando. Em meados de 1530, os negócios de Portugal na Índia foram muito lucrativos e os portugueses, então, resolveram adotar o controle da venda das especiarias, ok? Bom, por várias razões, esse comércio aí lucrativo aí de Portugal começou a declinar,
ok? Primeiro porque outros países, outras nações começaram também na corrida colonial pela expansão marítima, pela descoberta de novas terras. E isso vai acabar acontecendo. Inglaterra, França, Holanda, Espanha, né? Todos eles estavam na busca aí por várias colônias para fazer essa exploração aí dessas especiarias tão importantes, ok? Os franceses começaram a traficar pau-brasil na época aqui no Brasil, né? Porque em 1500 os portugueses vieram aqui, não encontraram o que era desejado, que era ouro, prata, né? E as especiarias, retornaram para Portugal. Brasil ficou basicamente a Deus dará. Né? Então, nessa época, como essas nações, Inglaterra, França, Espanha, Holanda, estavam, né, querendo se apropriar de outras colônias, a França chegou aqui e começou a explorar o pau-brasil aqui no Brasil. Então, foi por isso que em 1530, tá, o rei de Portugal mandou as expedições guarda-costas e as outras expedições para poder expulsar os estrangeiros e, enfim, se apossar das riquezas que tinham aqui no Brasil, tá? Bom, enquanto isso, né, nas nossas colônias latinas, a fama, né, da descoberta de ouro e prata pelos espanhóis acabou intensificando, né, a procura de ouro e prata dos portugueses e de outros exploradores no nosso território, tá? Os portugueses precisavam fazer uma escolha, ou concentravam os recursos na manutenção das Índias, ou então vinham ao Brasil e se apossavam do nosso território para poder não ter aí ameaças estrangeiras, né? Que era o que estava acontecendo. O Brasil estava correndo risco de perder as suas terras por conta da colonização estrangeira, dos franceses, holandeses que estavam vindo aqui, né? Ainda mais que a fama da Espanha, né, por ter descoberto aí civilizações riquíssimas em ouro, nós falamos isso na aula passada, né? A civilização dos Incas, dos Maias e dos Astecas, né? Principalmente dos Astecas e dos Maias, né? Onde eles tinham muita propriedade nessa questão de lidar com ouro e com prata, ganhou fama pela Europa, ok? Bom, galerinha, contatos, escambos e feitorias. Bom, em 1530, a coroa portuguesa, então, veio para cá, né, com as suas expedições, se apossar, né, apossar-se, enfim, da terra brasileira, explorar e fazer prosperar. Bom, nessa época, né, os portugueses não tinham muita mão de obra. Então, a princípio, utilizavam qual mão de obra? A dos índios, né? Eles conseguiam aos poucos ir conquistando com os índios, né? Mostrando para eles produtos até então que eram diferente, novidade para os índios, como pentes, escovas, espelhos, roupas, né? Ferramentas. Então, através das trocas com os índios, né? Os portugueses conquistavam a confiança desses indígenas, fazendo com que eles então fossem trabalhar, né, para os portugueses nessa base de troca. Essa base de troca, né, de produtos sem valor pelo trabalho indígena se deu o nome de escambo, tá? Que era uma espécie de troca que se existia ali, ok? Bom, galerinha, aos pouquinhos, né, Portugal aí vai ganhando destaque comercial, vai tendo um monopólio, né, poder de controle de venda sobre toda essa produção, né, exploração aí do pau-brasil. E começam a surgir as primeiras feitorias, tá? Que eram núcleos fortificados, tá? Para poder proteger a exploração de pau-brasil e também as pessoas que ali viviam, e dali dessas feitorias começaram a surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades aqui no Brasil. Aí a tia trouxe aí para vocês observarem, né? Um exemplo aí do nosso pau-brasil. Hoje, infelizmente, é uma árvore que está quase extinta, né? Não são todos os lugares hoje que tem, né? Em alguns parques, em alguns lugares, ela é objeto de conservação natural e nacional como patrimônio, né? Nacional da questão de representar a história do Brasil. E aí mostra como é o interior, né? O tronco do pau-brasil. Olha como é que ele é bem, bem vermelho, né? E era daí que se extraía aí essa tinta necessária para tingir os tecidos nessa época na Europa, ok?
Aí, galerinha, a tia também trouxe para vocês um mapa que é considerado o Atlas Miller, que foi elaborado por Lobo Homem, em conjunto com outros cartógrafos, tá? No ano de 1519, para demonstrar como era a exploração aí do pau-brasil. Vocês observem que a exploração ela se dava pelo litoral, né? Pelos estados, né? Pelas províncias próximas ao litoral. A utilização para poder retirar essa madeira era a utilização da mão de obra indígena, né? Que cortavam e ainda levavam até as praias e ajudavam até a carregar os navios, né? Bom, toda essa exploração aí de madeira acaba ocasionando aí um grande problema na Mata Atlântica, né? E aos poucos a gente vai ter a formação do nosso novo território, né? De vilas, de cidades, começando a surgir no nosso litoral do Brasil aí, ok? Bom, como a tia falou, eram os indígenas que faziam essa parte, né? De derrubar, de cortar, de transportar, né? Todo o material até os navios. E eles convenciam os indígenas através do escambo, né? Que era realizado com a troca dessas bugigangas, que eram os objetos aí sem valor. A amistosidade, né? Ou seja, o sentimento de amizade, de paz, né? Entre os índios e portugueses não vai durar muito tempo, não. Aos poucos, os indígenas vão começar a perceber, né, que eles estão sendo explorados, né, e começam a perceber que aqueles objetos são sem valor para eles. Até mesmo porque os índios, eles são um tipo de povo que eles não fazem acumulação. Eles não acumulam mercadoria, né? Eles têm um tipo de educação de subsistência, ou seja, o que se precisa para comer, para se alimentar, para viver, eles retiram da natureza naquele dia, acabou naquele dia, acabou. No outro dia, eles saem novamente para caçar, para pescar, para retirar através do trabalho deles da natureza o que eles precisam para a sua sobrevivência. Então, eles começaram a observar que era um tipo de trabalho forçado e sem necessidade, que não trazia nenhum retorno para eles. Foi aí que eles começaram a ser escravizados e muitos deles até mortos, né? Por ter certa resistência aí aos portugueses. Bom, galerinha, aí esse mapa, né, mostra aí aonde estava concentrada a exploração do pau-brasil, né, no nosso território. Toda essa faixa aí que vocês podem observar em laranja, ela é a área de concentração mais que tinha o pau-brasil, tá? E a parte que tinha em amarelo claro, amarelo claro que vocês podem ver, é a parte que era pertencente a Portugal, junto com a parte laranja. E dessa linha vermelha para a esquerda é toda a área pertencente à Espanha, que foi aí denominado em 1494 através do Tratado de Tordesilhas, ok? Bom, meus amores, a tia espera aí que vocês façam as atividades, são pouquinhas e elas são muito importantes para que vocês possam absorver o nosso conteúdo. Realizem com calma, façam a correção. A tia deixou a correção lá do gabarito para que vocês possam acompanhar. E qualquer dúvida, entre em contato com a tia aí no canal Tira Dúvida, ok? Na semana que vem a gente vai finalizar essa parte aí. Um beijo no coração, 7º ano, e bom final de semana, tá bom? Bye, bye!